Oi, gente! Eu tô aqui em mais um episódio do quadro de bate-papo com autores e escritores e hoje eu tô recebendo a ilustre presença do Tiago Valente. É uma honra para mim Gente. te receber aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu quero também aproveitar e agradecer a Cássia, que ela fez a ponte, e ela Diva. foi muito gentil, assim, em todos os e-mails que a gente trocou. Adorei a troca. Que Eu gosto bom, de que bom. começar o quadro com a pergunta de quem é que eu estou entrevistando. Então, quem é o Tiago Valente? Bom, a gente fingindo que a gente não gravou isso outra vez e deu tudo errado, eu amo. Eh, gente, acho que essa resposta muda toda semana, mas por enquanto, hoje, eu sou criador de conteúdo literário, principalmente no TikTok e no Instagram, mas estou aí no YouTube, estou me estressando no Threads toda semana, no Twitter tentando também, o Thiago Valente em todas as redes, e desde o ano passado também sou escritor, escrevendo aí, cozy mysteries, mistérios aconchegantes para jovens leitores, e é o que eu espero continuar sendo pelos próximos anos. Vamos fingir também que eu não falei que o seu livro foi o primeiro cozy, o primeiro mystery que eu. Mentira. Sério? Ai. E eu amei. Eu fiquei Que inclusive com demais. sede demais. Eu li o Expresso Fantasma e a construção dele me prendeu muito. Eu terminei o Expresso Fantasma hoje, de, Uau, de meu madrugada. Eu, Deus. eu gostei muito dessa experiência de ter terminado e estar com ele, assim, muito fresco. Porque eu Hã. venho lendo ele durante alguns dias, e você também escreveu o Mistério do Biscoito de Gengibre, que é outro livro que eu também quero ler muito, assim, principalmente pelas receitas. E, Uhum. tipo assim, você acha que a época de Natal é a melhor? Ah, eu sou muito suspeito. Eu faço aniversário dia 24 de dezembro, então Caraca! eu sempre associei o Natal com o meu dia favorito do ano, tipo, meu dia, meu aniversário. Então eu não consigo escolher qualquer outra data senão o Natal, porque eu fico esperando pelo Natal o ano inteiro, então é bem especial pra mim. E acho que é o meu dia favorito do ano, com certeza. Que massa! Inclusive, eu tô animado para reproduzir as receitas, porque tem receita, né? Sim, tem uma receita. Cada receita, esse livro é bem especial e pessoal também. Cada receita é uma receita que é muito importante pra mim por algum motivo e que fez parte dos meus natais ou da minha vida no geral. Então tem bebida, tem biscoito, tem bolo, tem o meu bolo de aniversário favorito, que a gente faz aqui em casa geralmente todos os anos. É um bolo de chocolate com coco, é uma delícia, é Caraca, muito que bom. delícia! Então tentei juntar essas 2 coisas e fazer um livro bem natalino. Eu tenho uma amiga que ela é confeiteira, o nome dela é Mai. Então, Ai, que delícia, eu quero conhecer não, sim, quero ser amigo agora também, você vai ser. pra fazer uns doces pra Bienal mim. do ano que vem, ó, a Arrasou, gente se encontra, ela vai levar pra você. Mai, ó, fechadíssimo. Amei. já vai levar. E aí, como foi, tipo, o processo de criação dos doces do Expresso Fantasma? Demais. Eu acho que esse foi o pretexto que eu encontrei pra foi a melhor desculpa que eu encontrei para escrever o livro nas minhas cafeterias e restaurantes favoritos em São Paulo. Então, tem uma cafeteria aqui em São Paulo que chama Perseu, que eu fui muito lá escrever e eles têm os melhores bolos, as melhores sobremesas. É muito bom, é na frente do Conjunto Nacional. E eu fui muito no Outback, e eu só pedia chá Caraca! e sobremesa, então, servia ali como fonte de inspiração. Eu nem queria comer as sobremesas, era só um estudo para o livro, era só uma pesquisa, aqueles, né. Eh, mas faz muito pouco tempo que eu descobri esses mistérios, é tipo um subnicho do subnicho, né, é um cozy mystery que, de alguma forma, se relaciona com sobremesas e doces e coisas gostosas de comer de alguma forma, parecem coisas muito opostas, assassinatos e
sobremesas, e aí de alguma forma eu consegui encontrar esses livros, eu pensei em criar essa história que justamente junta tudo isso, e no caso de Expresso Fantasma, são sobremesas temáticas de histórias de terror, então livros, filmes, séries, e aí eu passei tardes e noites e dias inteiros, em blogs de confeitaria e receitas, fuxicando nos livros de receita que tem aqui em casa, tentando juntar essas 2 coisas, e aí algumas coisas são criações minhas, então quando eu vi essa história de rocambole, estampado, eu descobri essa receita, essa pessoa maravilhosa na internet que pegou o carpete do Hotel Overlook do Iluminado e colocou num rocambole, que é a coisa mais genial do mundo. Essas máscaras do Jason de chocolate branco com sangue respingado. Nossa, Então, algumas eu encontrei do jeito que eu descrevi no livro mesmo, e outras eu tentei criar da minha cabeça. Então, o cake pop do balão do Pennywise, ou o brownie caixão do Drácula. Eu tentei ir juntando todas essas coisas e acho que deu certo, não sei. deu certo, Aí me diz você. foi tudo, E deu aí certo, assim, eu adorei o livro, inclusive eu estou carente já do seu universo, de qualquer universo que você possa trazer. Você vai continuar na pegada cozy? É a sua cara, assim, é, é muito, muito bom de ler. É, ai, que legal. eu gostei muito, desde o início do livro até o final, me prendeu bastante. Eu não fiquei entediado assim em um capítulo sequer desse livro. Foi E muito bom. que legal. E isso era uma coisa nossa, meio que você falou isso, porque era uma coisa que eu me preocupava muito, de ter uma ambientação aconchegante, ter um ritmo um pouco mais gostosinho de ler e tal, mas não ser entediante, não ser parado, não ser monótono. Acho que, eh, foi uma das coisas que eu mais mudei ali no tratamento do texto, e tal, na edição. Mas eu me encontrei muito no cozy mystery como leitor. Se pudesse, era só o que eu lia todos os dias da minha vida. É o meu gênero favorito, é o que eu mais me divirto lendo, é o que eu mais gosto de ler. E também como escritor, porque acho que tem muito a ver comigo, como pessoa também, e as mensagens que eu quero passar. Então, atualmente, eu não me vejo escrevendo outros gêneros, acho que eu quero continuar no cozy mystery. E ia falar um negócio, mas não vou falar, pra não dar spoiler do que vem aí. Mas A o as provavelmente a próxima coisa que eu vou lançar também vai ser um cozy mystery, então Ó, acho que eu quero realmente criar exclusivo, aqueles. Mas realmente quero criar algo, uma carreira, um nome em cima desse gênero em específico. sim. Inclusive, quando você era criança, você lia histórias de mistério, né? Sim, eu amava, nossa, amei. Eu amo quando pesquisam sobre sobre o autor, amei. É muito doido, e isso é um tipo de história que me acompanha há muito tempo, assim. Eu comecei lendo com O Gênio do Crime, que é um dos mistérios mais gostosinhos que qualquer pessoa pode ler na vida, principalmente leitores brasileiros, é uma história bem brasileira, e desde criança eu sou fascinado por essas histórias que tem investigação, mistério, mas é tudo bem leve, tudo bem Sim. divertido. É algo que me acompanha há muito tempo. Caraca, que tudo. E como foi, tipo, essa construção de. Porque eu vi que você falou que, tipo, desde criança você tem essa atração por escrever. Mas como foi essa construção desde criança, assim, perpassando pelas suas fases até chegar na conclusão da escrita mesmo, de você parar, sentar, escrever seu livro e ter a ideia de publicar também? Ah, demais. É é isso, foram muitas fases, assim, então eu sempre fui muito incentivado pela minha família, isso sempre foi bem legal. E eu lembro que quando eu era pequeno, eu escrevia uma atrás da outra peças de teatro inspiradas em lendas urbanas, o que é extremamente específico. Não sei porque que eu tinha essa pira, mas até hoje eu sou obcecado por lenda urbana, eu acho muito legal, tipo, Loira do Banheiro, Nossa, A sim. Mulher do Táxi, essas coisas. Eu amo, é muito legal. E eu escrevi essas peças de teatro no meu caderno, na escola, tal. Então eu sempre
estive escrevendo coisas a minha vida inteira, mas depois eu fui para o Wattpad escrever fanfic. Tem um monte de fanfic minha por aí que eu nunca botei meu nome, era anônimo e ninguém nunca vai saber que eu escrevi, aqueles, né. Eh, e e aí foi muito aos poucos. Tem uma pessoa que foi muito importante para isso, que foi a Nohane Carvalho, que é uma grande amiga minha que desde sempre levou a escrita muito a sério e que me fez ver que eu não precisava ser um grande escritor para me comportar como um grande escritor. Então, foi quando eu comecei a publicar alguns contos na Amazon, quando eu comecei a fazer marcador de página para levar na Bienal, e foi justamente numa dessas bienais que começaram a rolar conversas sobre: "Será que você não quer publicar um livro?" E eu, tipo, obviamente eu quero, é o meu sonho, mas eu não sei o que escrever, eu não sei qual história eu quero contar. E aí, enfim, muita coisa aconteceu no meio do caminho, mas eu tive uma agência incrível, que é a Increase, que cuida da minha carreira, na escrita e me ajudam e vão continuar me ajudando a realmente pensar uma carreira de um jeito um pouco mais planejado, muito cuidadoso. E então foi um processo de vencer muitas inseguranças e de entender que eu realmente poderia fazer isso que parecia uma coisa muito difícil e muito impossível, que era escrever um livro, escrever um romance, uma história maior do que um conto, e de fato foi absurdamente difícil. Eu escrevi junto com a minha dissertação de mestrado e eu achei 1000 vezes mais fácil escrever um mestrado do que escrever um livro. Então foi um desafio muito grande, mas foi muito legal para ver que eu consegui dar conta disso, que eu consegui colocar num papel uma história mais complexa, com começo, meio e fim. Então, é isso, foi nossa, falei pra caramba, mas foi um processo bem longo. Caraca, e essa comparação de ser mais fácil escrever um livro do que um mestrado, como foi pra você? Juro. Tipo, porque teve um processo de pesquisa também, tipo, tanto das sobremesas e tudo mais, mas também o processo para ambientar o seu livro, né? Como foi Uhum. esse processo de pesquisa da ambientação do seu livro e tudo mais, da criação do Expresso Fantasma? Eu vi que você coloca um pouco nos agradecimentos, né, e tudo mais. Eu adoro ler agradecimento, Ai, que mas legal, que demais. como foi esse processo de construção? Foi, acho que a parte mais legal da escrita. Então, um dia perfeito pra mim é um dia em que em algum momento eu consigo parar e ficar numa cafeteria, às vezes fazendo nada, às vezes lendo, às vezes escrevendo, às vezes rolando pelo feed do meu celular, mas eu sou muito obcecado por esses ambientes mais aconchegantes, gostosinhos, tal. E é isso, era a desculpa perfeita para eu passar ainda mais tempo nesses lugares. Eh, e eu usei a escrita do livro para conhecer cafeterias diferentes, para visitar minhas cafeterias favoritas, e muitos desses lugares serviram como inspiração para criar esse espaço, tal, mas foi bem desafiador, assim, ter eu mudei muita coisa, eu tive muita dificuldade para, de fato, escrever essas passagens, até eu ter, de fato, a imagem na minha cabeça formada de como era a cafeteria. E então eu tenho uma pasta no Pinterest gigantesca, com referências e fotos e coisas que eu usei como inspiração, mas eu acho que essa imagem só ficou de fato clara na minha cabeça quando a Mika, que foi a artista que fez a capa, quando ela entregou a capa e eu vi a cafeteria que eu criei na minha cabeça, de fato, como uma imagem real. Isso foi bem legal. Eh, e teve isso e teve uma livraria em específico que eu visitei em Nova York, que eu fiquei obcecado pela fachada dela, e vai sair um vídeo falando sobre isso em breve no meu perfil. Então foi uma mistura de várias coisas e uma tentativa muito grande de, primeiro, enxergar esse lugar na minha cabeça muito bem e depois passar ele para o papel, não só esteticamente, mas subjetivamente, sabe, como eu acho que as pessoas se sentiriam estando lá dentro. Nossa, que massa.
E, assim, a fachada, eu tô olhando aqui pra capa e a fachada é linda, as referências também. Sim, é incrível. Você construiu isso muito bem. Fora as Ah, obrigado. referências que tem no livro, né? Ó, o Mário, ele é muito fã do João, né? O João é meu Ele vai cantor amar a sua música. favorito. Ah, que demais. E aí, quando apareceu quando o capítulo começou, Amor Próprio é bom, mas o seu é mais, eu tava dentro do ônibus, indo pra faculdade, aí eu quis fazer, aí eu fiz assim, ó, dentro Ah, do ônibus. Aí eu, meu Deus, eu não ai, que posso demais, gritar amei. aqui. Não, é de todas as referências, essa é a que mais o pessoal vem comentar comigo, porque foi muito pensado para o pessoal que me acompanha mesmo, porque existe todo um motim de pessoas e seguidores meus obstinados a me tornarem fã do João, e eles recebem o reforço do Mário agora, que me arrasta para os shows e que me faz ouvir as músicas, então tá rolando, tá dando certo. Acho que o mês passado foi o artista que eu mais ouvi, Caraca, competindo com a Taylor ó, Swift. Então tá rolando, pessoal. E aí eu quis colocar como, quase uma piada interna, assim, entre essa minha relação com os meus seguidores e quase como uma homenagem a eles, assim, como um favor a vocês, a eles. inclusive, assim, eu achei o máximo. E como foi? Vocês foram no show do João? Como foi a experiência de ir no show dele? Nossa, surreal, surreal. Eu não sou muito uma pessoa de shows, eu consigo contar, tipo, numa mão a quantidade de shows que eu já fui na minha vida. Muito, muito poucos. E ainda mais show de uma pessoa que eu não conheço as músicas, não. Tipo, não tem por que eu ir, mas aos poucos o Mário foi me apresentando as músicas dele, eu fui gostando, e tal. Mas eu fui no show sabendo, tipo, 3, 4 músicas, estava ali mais de acompanhante, mas quando começou e quando eu vi, primeiro, o quão criativo ele é no show e o quanto ele inventa coisas muito diferentes e o quanto ele realmente parece se divertir fazendo aquilo que ele tá fazendo, como ele investe naquilo que ele tá fazendo. Esse foi o primeiro ponto que me fez ter uma das noites mais legais ever. E o segundo foi a forma como ele se conecta com os fãs. Então, não parecia existir uma hierarquia, assim, entre: Sim, "Meu Deus, eu sou o artista e vocês fiquem aí me ouvindo cantar". Era muito uma conversa, assim, quando ele falava no meio das músicas, ele falava de um jeito muito, eh, próximo dos fãs e isso foi a coisa mais especial pra mim. E foi uma lição também. Então foi não conhecer as músicas não me fez aproveitar menos o show, foi muito legal, muito legal. que maravilhoso. Eu ia no show do ano passado, mas acabou que não deu. Mas, cara, quando ele Ai, que voltar, legal. Você precisa nossa, ir, tem que ir. eu vou, certeza. E tipo assim, Incrível. é, eu conversando com você, inclusive, tem um fato, você falou de fã e tudo mais, quando eu mandei o e-mail, que apareceu, né, tudo certo. Aí eu ainda pensei, meu Deus, será que é hack? Será que, Ah, será que é fake? será que é spam, um Será? trote, de repente? Mas, Jamais. assim, é muito bom ver a sua troca também. Porque você, assim, muita gente coloca, principalmente você, né, que tá num patamar maior, digamos assim, com expansão, mas Uhum. é, com expansão maior de pessoas e tudo mais, as pessoas acabam colocando as outras num lugar assim de tipo muita, é, não vou falar que é desumanidade, mas desumaniza um pouco por conta Uhum, pela questão dos uhum. sentimentos e tudo mais. Você também ser uma pessoa. E ter essa troca com Sim. você é uma coisa muito boa por conta disso. Porque a gente vê Ah, o Thiago humano, sabe? É muito bonito de ver também. É muito bonito ver você gravar seus vídeos, ver você postar. Eu gosto muito dos seus vídeos, inclusive, mas ver o Thiago olha. também agora trocando esse papo comigo é uma coisa assim, surreal.
Ai, que lindo, essa é uma das coisas mais lindas que alguém já me disse, obrigado. Por Eh, nada. que coisa, né, tipo, eu não sou feito de pixels, que bizarro. Sim, Eu acompanho muitos criadores de conteúdo há muito tempo e já me decepcionei com alguns e já tive experiências não muito boas com outros, então isso sempre foi uma coisa que eu levei muito pra mim desde o começo, assim, não me sentir melhor do que outras pessoas por conta de números ou, sei lá, por conta de métricas completamente subjetivas. Então, obrigado, é algo que eu prezo muito. Fiquei sem graça. sempre é a verdade. E tipo assim, quando você falou, eu fiquei pensando um pouquinho no que você falou que você não precisa ser um grande escritor para agir como um grande escritor, mas eu acho que você, Aham. assim, já é grande. Você é um grande escritor, você é uma grande pessoa, porque você já está tendo coragem o suficiente para colocar no mundo a sua arte e para fazê-la de uma maneira que inspira outras pessoas, inspira elas a ler. Num país que a gente tem uma decadência na leitura, né? E aí você inspira elas a continuar. Então é muito lindo. Eu acho que você, assim, não precisa necessariamente de muitos números eu acho que só do seu livro chegar, me tocar, me atravessar, é uma coisa única, sabe? Eu acho que você Nossa, é com único. certeza. Obrigado, valeu. Inclusive, teve uma parte do livro que, assim, me lembrou da minha primeira surpresa de aniversário que eu tive, que foi na parte da Uau. surpresa para Isabela, que ele levou os biscoitos com glitter, né? E Aham. aí ela falou que, nossa, foi uma das melhores surpresas que ela já recebeu na vida dela e tudo mais. E a namorada dela chateada por conta do presente. Mas eu queria saber de você, assim, eh, quais Não, as eu quero saber melhores. de você, qual que foi a surpresa do seu aniversário? Fiquei curioso. É que tipo assim, meu aniversário foi. Eu tive algumas, teve uma Uhum. que algumas marcaram muito, mas a primeira foi que, porque meu aniversário é no dia de São Valentim, dia 14 de fevereiro, e é no dia Ai, que demais. no dia da emancipação daqui da cidade. Aí ia ter um show Uhum. e tudo mais, e a gente ia para esse show da emancipação. E aí eu, tipo, nem tava querendo ir tanto, só que aí me chamaram, aí eu fui. Aí a menina estava chegando com um bolo pra fazer a surpresa, só que a outra não tinha chegado, Ah. e aí eu virei, eu vi o bolo, aí eu virei assim, fiquei assim, ó, nana, aí eu fiquei assim, ó, aí eu não vi, Vai ter que dar uma disfarçada. Meu aí Deus. ela chegou, aí a outra chegou, aí cantaram parabéns, aí eu, ai, obrigado. Ah, amei. E teve outra Incrível, amei. que me marcou bastante, que foi, meus colegas da faculdade, meus amigos, que com o passar dos anos a gente foi criando esse laço de amizade, e aí eles foram fazer uma surpresa, só que uma amiga minha de São Paulo tinha vindo pra cá, ela ia voltar pra São Paulo no outro dia. E aí eu não sabia Nossa. que ia ter surpresa nenhuma, porque era uma surpresa. E aí eu não fui pra faculdade no dia que eles iam fazer a surpresa. E aí, Você estragou tudo. Ok. e aí eu saí com ela, tipo assim, era o último dia dela aqui. E aí eu recebo uma videochamada. Aí quando aí, parabéns, aí eu, meu Deus, eu não Meu acredito. Deus. Mas foi muito No único dia que engraçado. era pra você ir. Eu não fui. Foi muito engraçado. E aí Amei. essa história fica. E a gente ri todo aniversário. Amei. Genial. E aí no outro dia eu recebi uma fatiazona de bolo desse tamanho. É o mínimo, você mereceu. E aí eu queria saber de você também, assim, quais as surpresas, assim, que te marcaram ao longo da sua vida, não necessariamente de surpresa de aniversário, sabe, Aham. mas algo que pra você foi uma surpresa, assim, que você leva, ou então lembranças que não necessariamente sejam surpresas, mas que você traz também com certo carinho com você. Ai, meu Deus, não sei. Eu tenho uma que é, tipo, muito a minha core memory da infância, assim, que é
Eu sou até hoje, mas na infância eu era ainda mais obcecado pela Turma da Mônica. Era um lance na minha vida, continua sendo até hoje, eu amo. E na época tinha o Parque da Mônica, vocês viram como eu sou velho, tinha o Parque da Mônica, e ali no Eldorado, e a gente foi meus pais, organizaram ali para comemorar meu aniversário no Parque da Mônica. E o meu personagem favorito sempre foi o Cebolinha. Eu era apaixonado pelo Cebolinha, eu queria ser o melhor amigo dele, e a gente cantou parabéns, comeu bolo e tal, e vieram os personagens da Turma da Mônica cantar parabéns comigo. E aí eu estava, tipo, comendo bolo com o Cebolinha, porque era o meu melhor amigo, e aí eu não tinha noção, né, de que era um ator com uma cabeça gigantesca, e eu meti um garfão de bolo na boca do Cebolinha, que era por onde ele enxergava, tadinho. E aí aí foi um pouquinho caótico, mas eu lembro que na época eu achei o máximo que eu dei bolo para Cebolinha, ele é meu melhor amigo, Caraca, foi então tudo. Extra, eu acho que Tiago essa Valente cega essa foi uma Cebolinha. boa Tô brin- lembrança. Abusivo com atores do Parque da Mônica. Caraca, mas que linda ideia de trazer uma jornalista para a história. E ainda mais sendo uma mulher lésbica e tudo mais, e eu achei que foi uma pauta assim muito boa de se colocar, porque a gente não vê muito isso, eu pelo menos não vejo muito livros que contenham reportagem ainda mais nacional. Eu amei que foi no Fantástico, foi Sim, muito bom. sim. Passou no Fantástico, eu senti como se eu estivesse assistindo. É impressionante, porque tem livros que ficam assim muito na minha memória como filme. O Expresso Fantasma foi muito. Parecia que eu estava assistindo o livro, não parecia que eu estava lendo. Ai, que E aí essa parte demais, do que legal. Fantástico foi tudo. Que legal. Não, e eu me senti quando eu estava escrevendo, eu me senti naquele filme da Disney, Diário de uma Adolescente, acho que esse é o nome, que ela escreve as coisas no diário e as coisas acontecem, porque essa é a primeira página do livro, né, ele dando entrevista para o Fantástico, eu escrevi, tipo, no meu quarto, e tal, e uma semana depois eu estava dando uma entrevista para o Fantástico, então foi muito: "Meu Deus, tudo que eu escrevo acontece". É. Caraca, a lei da atração. É, juro. Nossa. Mas ela foi inspirada em algumas amigas que eu tive, principalmente na faculdade. Eh, ah, hum, enfim, acho que eu não vou falar Uhum, nomes, mas certo. principalmente em 2 amigas que eu tive na época da faculdade, que foram muito especiais para mim e que me abriram muito os olhos para muitas questões, eh, sociais mesmo Sim, e pensando do lugar que eu venho de uma montanhazinha de privilégios, passar pela faculdade e principalmente ter a amizade delas foi muito importante para vários processos de desconstrução. Então, eu tentei passar um pouco disso no livro, tornando ele o mais diverso possível. Então, o Gustavo é um cara amarelo, a gente tem a Mariana, uma jornalista preta, sáfica, e eu acho hoje que talvez se eu não tivesse feito letras, existe a possibilidade de eu não sei fazer essa frase. Talvez eu tivesse feito jornalismo, porque lendo um pouco sobre jornalismo investigativo, tal, eu me encantei muito, eu sou obcecado por true crime e esses jornalistas tipo Ivan Mizanzuki, Chico Felice, eu amo acompanhar o que eles fazem, e aí eu pensei em colocar um pouco dessa paixão nessa personagem também e falar um pouco de como é o jornalismo brasileiro, que é muito específico, a gente tem uma visão muito norte-americana ou europeia, então foi legal colocar um pouco disso na história, e a experiência de ter dado a entrevista para o Fantástico me ajudou a ver como as coisas acontecem por trás também. Então, decidi colocar um pouco disso também. e tipo assim, no meio da entrevista deles, a gente tem um que ele é mais cativante, ele é mais expansivo e o outro ele é mais tímido. E eu quero saber I'm o just que a boy. mas ó, kawaiizinho. Mas exatamente. Ai, e aí eu queria saber, o que que você leva um pouco de tipo cada um deles?
Sabe, o que é que tem um pouco de você Ai, em um, em outro. O do ah, Gustavo e do Renan, né. aham. Como esse foi meu primeiro romance, eu acho que o Renan é muito, muito, muito inspirado em mim, eh, mas eu acho que o Gustavo tem um pouco do que eu gostaria de ser também. Uhum. Então, ao longo do tempo eu fui percebendo que eu estava colocando muitas características que talvez eu gostasse de ter em mim, mas que eu não tenho e que eu sei que eu estaria forçando ser uma outra pessoa. Então ele é, ai, muito brincalhão e piadista, é o tio do pavê fazendo piada e muito extrovertido. E e e antes de eu ter criar uma carreira no BookTok e tal, na escrita, eu segui a carreira como ator, e é muito difícil ser ator e ser tímido e ser introspectivo do jeito que eu sou. Então, isso sempre foi uma questão muito grande. Então, acho que eles ficam meio que nesse espectro, assim, de um protagonista muito parecido comigo e um outro protagonista muito parecido com o que eu gostaria de ser na minha imaginação, mas que hoje eu sou feliz por não ser e por ser do jeitinho que eu sou. Muita terapia, já trabalhei isso na terapia, tá tudo bem. Ó, que tudo! Eu faço psicologia, inclusive. Ah, que demais! Chegando a às suas amigas, né, que você disse que teve 2 amigas muito importantes na faculdade de letras, como foi que você chegou à faculdade de letras? Tipo assim, para decidir o curso? Ai, foi um caos, essa história é horrorosa, mas foi eu tinha toda essa vida que eu não mostro mais na internet, mas eu tinha toda essa vida no teatro musical aqui em São Paulo, e era o meu plano A, era o que eu queria fazer. Com 17 anos eu tirei o meu registro como ator, o DRT e tal, por todos os trabalhos que eu já tinha feito, e pelo tanto que eu já tinha estudado também, e aí eu fiquei: e faculdade? O que que eu vou fazer agora que eu já tenho o registro de ator?". Aí, como o meu foco sempre foi teatro musical, eu me empenhei muito para fazer vestibular em música aqui em São Paulo. Então tem uma das principais escolas de música aqui, é a Unesp, e eles têm um vestibular específico antes do vestibular vestibular. Então, antes de você fazer as provas que todo mundo faz, você tem que fazer provas de percepção musical, prova de canto, piano, se você escolher piano, Caraca! eh, solfejo. É absurdo. Tipo, você tem que ter feito uma faculdade de música para entrar na faculdade de música. Nossa, a Violeta. E aí juro, é, exato. A própria, estava eu lá. E aí eu me empenhei muito, assim, muito, 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 e fui passando nas fases, tal, e chegou na última fase desse vestibular, que era uma redação. E aí eu tipo: "Amor, eu escrevo coisa desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente". Saí de casa tranquilaço, porque eu não ia ter que cantar, não ia ter que escrever partitura, estava de boa. Quando eu cheguei na prova, eu cheguei super em cima da hora e eu descobri que eu tinha esquecido meu RG, e isso anulou tudo que eu tinha feito, porque eu não poderia não fazer a redação e continuar no processo seletivo, então cancelou todo o processo seletivo, e aí eu tinha feito o Enem. Eu sou muito grato ao Sisu e ao Enem, porque fiz o Enem, na época eu era obcecado pelo Booktube, então eu passava dias inteiros vendo vídeos sobre livros, ou lendo livros, ou escrevendo meus livros. Eu pensei: "Ah, já que eu gosto de livro, vou fazer letras, vamos ver no que vai dar". Eu sabia que eu não queria dar aula, tanto que eu nem fiz licenciatura, nem Uhum. nada. Não sabia o que eu estava fazendo ali na faculdade, fiquei muitos anos sem saber por que que eu estava fazendo aquilo. Depois fui me encontrando e no fim foi a melhor coisa que eu podia ter feito, então foi meio, eu queria ter uma história mais bonita pra contar, mas foi assim. E, tipo assim, nesse caminho, como foi que você, decidiu o seu mestrado também? Ah, demais. Era uma coisa que eu não esperava fazer, eu demorei muito pra me encontrar na faculdade. Como eu falei, foram anos e anos sem saber o porquê de eu estar ali. Eu fiz a minha graduação, o bacharelado, em 5 anos, porque eu tinha que conciliar com todas as aulas de teatro e teatro musical e canto e música e dança que eu estava fazendo. Então eu estendi um pouco mais a graduação.
E aí quando foi chegando no final, foi me dando o desespero de tipo: "O que diabos eu vou fazer com todo esse tempo que eu dediquei na faculdade?". E aí eu fiz uma aula pra, tipo, cumprir grade, que era inglês para leitura de textos. Eu já sempre fiz aula de inglês, então era muito fácil para mim, e era muito doido, era sobre usar softwares e alimentar eles com textos, e esses softwares geravam dados estatísticos sobre esses textos, e a gente estudava dados estatísticos, pra analisar a linguagem. Um negócio muito doido, e aí eu descobri que isso era uma área de estudos de letras que chama linguística de corpos, corpos com U, de Uhum. tipo grande quantidade de textos. Então é uma área que mexe com tecnologia, é uma área que mexe com matemática em letras. Eu odeio matemática, mas eu achei fascinante, e que mexe com linguística, que sempre foi a minha parte favorita da faculdade, que são os estudos da linguagem. E o adicional disso foi encontrar a melhor professora que eu tive na graduação, doutora Márcia Veirano Pinto. Um beijo, você é maravilhosa. Eh, Ela tinha paixões muito parecidas com paixões minhas, e ela também era obcecada por cinema de horror e por Hitchcock, e ela tinha um doutorado em letras falando sobre cinema. E aí eu fiz a minha iniciação científica com ela, falando sobre, eh, livros jovem adulto adaptados para o cinema. A gente analisou 30 livros e 30 filmes. Então eu estava, tipo, no meu TCC, que foi minha iniciação científica, estudando John Green e Crepúsculo, e pareceu fascinante para mim. Caraca! E aí quando a gente descobriu essa paixão em comum pelo Hitchcock, foi tipo: "Eu quero continuar estudando", porque foi muito legal estudar com ela, foi muito legal passar por esse processo. E aí ela falou, tipo: "Ah, bora, vamos", e foi uma das coisas mais divertidas que eu já fiz, assim, nos 3 anos que duraram o meu mestrado, eu fiquei vendo filmes e analisando linguagens, então foi muito trabalhoso, muito trabalhoso. O burnoutinho veio aí depois, no final, e conciliando isso com a criação de conteúdo, que era uma coisa que tinha acabado de começar, Hum, mas era meu plano B, assim, seguir carreira acadêmica, ainda é um plano B, sim. seguir carreira acadêmica, continuar pesquisando, eu acho fascinante, assim, acho incrível. Nossa, eu também acho incrível. Eu acho muito É bonito. muito legal. E é muito legal você falar isso também, porque incentiva até outras pessoas a começarem também uma graduação Então, e também a estudar, porque estudar é muito, muito importante. Para você que quer escrever um livro, para você que quer começar também no BookTube, no BookTok, com é muito certeza, importante sim, estudar, ler. Ler é assim, é muito. essencial, porque a IA não vai fazer muita coisa lá pela por a Sim. gente. E hoje tá muito nessa onda, nessa levada de IA, né, dessa facilidade. Uhum, E aí é muito bom também trazer esse lugar de sair um pouco da zona de conforto, que é muito importante também a gente se desafiar em relação a isso. E total. inclusive, você recebeu o convite para ir para a cerimônia, não foi? E contar a sua história com o BookTok no lançamento da marca oficial do Rio de Janeiro, como capital mundial do livro. E aí eu quero saber como foi essa experiência de você ir lá, Ah! contar a sua história. Ai, foi surreal, tipo, agora pensando, olhando pra trás, assim, parece meio um sonho, assim, do quão incrível foi aquele dia. Eh, eu acho que eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida, porque tinha, tipo, 15 câmeras de sei lá eu quantas emissoras e lugares diferentes gravando, foi muito legal. Mas de fazer parte de um momento tão importante e que é histórico para o Brasil, foi bem, bem, bem especial. Ter sido escolhido para isso foi uma das coisas mais incríveis que já me aconteceu. E foi o começo de muita coisa que tá vindo com o BookTok esse ano, por conta do Rio ser a capital mundial do livro. Então, vocês não têm ideia do quão incrível vai ser, e eu tô muito animado de poder fazer parte disso.
Então foi, eh, nossa, uma das maiores honras que eu já tive na minha vida, e pude conhecer muitas pessoas legais, e o mais legal foi, a gente teve um tour privilegiadíssimo pelo Real Gabinete de Leitura no Rio de Janeiro, que é um dos lugares mais lindos do Brasil. E a gente pôde conhecer, tipo, salas que ninguém entra, livros que ninguém Caraca! pode chegar perto, assim, Uau! foi muito legal. Então, foi um dos dias mais incríveis de todos, assim, foi bem legal. Tudo! E tipo assim, você falando do BookTok e tudo mais, e da sua evolução enquanto criação de conteúdo até você chegar no formato que você tá hoje, de fazer do seu jeito, porque eu acho que seus Uhum. vídeos eles têm muito a sua identidade, assim, é uma coisa que você olha e Nossa. você fala, é o Thiago Valente. E aí, como foi esse processo até você chegar nessa identidade de criar os conteúdos do jeito que você cria? Como são as gravações, as Ai, edições? nossa, amei essa pergunta. Eu acho que eu nunca estive tão feliz com o meu conteúdo, porque eu nunca hoje acho que é o jeito não sei fazer essa frase. Acho que hoje o conteúdo que eu faço hoje é o conteúdo que mais me representou e que mais me representa desde sempre. E e aí isso foi um processo muito grande, porque parece que não, e você entende isso também, que parece que é muito fácil e parece que é gratuito, mas leva tempo e leva dinheiro. Sim, Eh, Criar conteúdo tem seu custo, tem seu preço. E levou um tempo até eu ter tudo isso que eu precisava para fazer o conteúdo que eu crio hoje. Então, primeiro, ter experiência com audiovisual, que era uma coisa que eu não tinha, e aí ninguém me ensinou, foi tentativa e erro, é na e prática. foi ser na prática, e ser muito nerd de eu quando eu fico muito obcecado por algum assunto, eu posso passar muitas horas pesquisando sobre ele, e produção audiovisual é um desses assuntos que eu perco noites pesquisando sobre, softwares de edição, sobre, lentes e câmeras e iluminação, e como fazer tudo isso dar certo de algum jeito. E é isso, quando você não tem uma formação específica nisso, e você precisa criar conteúdo de uma forma massiva, com uma forma como o TikTok exige, e o Reels exige, e o YouTube exige, não tem muito tempo para esperar estar do jeito que você quer que esteja para criar e publicar. Eu vejo que isso trava muitas pessoas, mas eu sempre gostei de ir me descobrindo no caminho e vou postando as coisas e vai dando certo. Mas é isso, foi muita tentativa e erro e de entender também que mensagem que eu queria passar e que eu quero passar através desses conteúdos, e entender que absolutamente tudo transmite uma mensagem. Acho que isso é uma coisa acho que foi a principal coisa que eu aprendi ao longo do tempo, assim. Então, a roupa que eu uso, o a cor que eu edito o vídeo, a iluminação que eu uso, a trilha sonora que eu uso, o roteiro do vídeo, tudo isso transmite uma mensagem naquele vídeo e, consequentemente, transmite uma mensagem da marca que eu quero criar como criador de conteúdo, como pessoa também. Então, foi muito entendendo isso aos poucos, assim, e quebrando a cara e fazendo conteúdos muito ruins até eles ficarem melhores, e até eles ficarem cada vez melhores. Então, ainda tem muito que eu quero melhorar, assim, tá longe de estar do jeito que eu gostaria que estivesse. Mas eu tô bem feliz como eles estão agora, com certeza. Nossa, que massa. Inclusive, é muito isso que você falou, tipo assim, às vezes as pessoas pensam que a gente já chega lá, faz e tipo, Juro. você só coloca o celular ali, você vai e grava e tá feito, já tá editado o vídeo e é só Ai, meu postar. sonho, meu sonho. Jurou? Tipo assim, no começo, quando a gente tá começando, é uma coisa muito estranha, né? Não sei se Uhum. tipo você sentiu isso quando você começou, mas é muito bom também ver a nossa evolução ao longo dos vídeos, tipo do primeiro até agora. Primeiro vídeo, nossa, você lembra do seu primeiro vídeo? Ou Eu lembro. você lembra? Nossa, pior que eu lembro. É um vídeo.
Eu comecei a criar conteúdo em 2017, então não era nem TikTok, era Musical.ly ainda, e Nossa! era eu juro, que fase. Era eu na casa de uma amiga, tocando piano e ela gravou e eu decidi postar tocando piano e cantando, e tal. Esse eu acho até ok, eu não tenho tanta vergonha desse, mas o primeiro que eu fiz no dia que eu nichei meu conteúdo pra literatura, foi o vídeo que eu resumi Dom Casmurro em 30 segundos. Eu acho esse vídeo a coisa mais pavorosa que existe na face da terra, e ele tem, tipo, 300.000 views, e eu Caraca! quero morrer, e eu quero apagar ele toda vez que eu vejo. Mas eu, obviamente, não vou fazer isso, porque é a minha história e tá lá, mas eu toda vez que eu fico scrollando no meu próprio perfil e vendo vídeos de, tipo, nem precisa ir muito longe, ano passado eu já quero apagar tudo, eu fico com raiva de mim mesmo. Mas eu acho que é isso, acho que a gente vai se percebendo de formas diferentes também, isso é legal. Nossa, sim, muito. E, tipo, vem muita bagagem, né, de livro, e ao longo do tempo Uhum, algumas parcerias também acabam vindo e tudo mais, a gente vai conhecendo novas pessoas, novas editoras. você tem. E aí, tipo assim, para além do Cozy Mystery e tudo mais que você ama ler, quais são os outros, gêneros que você curte também? Agora eu tô numa onda muito eu tenho um clube do livro de leituras aconchegantes, tal, então a gente tá lendo um pouco de ficção de cura e tá sendo bem legal. Esses livros sul-coreanos, alguns japoneses, Bem-vindos à Livraria Ryunandong, Inconveniente Loja de Conveniência. Tá sendo legal ter essa experiência de ter contato com culturas diferentes, sendo bem bacana. Mas junto com isso, eu tô tentando ler mais terrorzão, assim, tipo Stephen King, Joe Hill, outros autores de terror que escrevem narrativas mais densas e mais pesadas, pra eu não ficar só na literatura muito cozy. Recentemente eu li a minha primeira cozy fantasy, que foi Cafés e Lendas, e eu fiquei Caraca! obcecado. Eu não sou muito o maior leitor de fantasia que existe, mas essas fantasias mais aconchegantes estão me ganhando muito, eu tô gostando muito. Eh, e recentemente eu entrei numa vibe meio livros sobre pessoas depressivas, que eu tô gostando de ler, então Cleópatra e Frankenstein foi um grande acontecimento na minha vida. As Irmãs Blue, eu tô doido pra ler um que vai sair da Astral sobre coelhos. Não sei nada Nossa, eu vi a sobre, capa mas desse. quero É bem ler. massa a Lindo. capa. Ano passado eu li o The Wedding People, que é o Como Arruinar um Casamento aqui no Brasil, que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Então, tem muito que eu não mostro também na internet, mas essas são um pouco das coisas que eu tô lendo, além de Cozy Mystery. Caraca, que tudo! Eu fiquei muito curioso agora para saber se você tem, tipo, algum ritual para você escrever. Eu tive muita dificuldade para me concentrar na escrita, principalmente no começo, e aí eu fui, tipo, estudar técnicas e coisas que eu poderia fazer. E aí, para cada história que eu escrevo, eu escolho uma playlist de música que eu só vou ouvir quando eu estiver escrevendo aquela história. E aí tem que ser músicas sem vocal, porque senão eu me distraio. Mas eu tento ouvir sempre as mesmas músicas, eu tento, eh, sempre ter uma bebidinha reconfortante, um chá, um café, alguma coisa assim. Deixa eu pensar, mas eu acho que esse lance da playlist é o meu e o principal é sempre saber o que eu vou escrever. Então, eu descobri que eu não sou o escritor muito intuitivo que vai, escreve, a história sai. Eu sento, eu planejo e depois eu começo a escrever. Uhum. Eu não crio a história quando eu tô escrevendo, eu crio a história quando eu tô planejando, na real. E depois vou construindo diálogos, tal, e as coisas, mas sentar pra escrever sem ter a mínima ideia do que vai sair, de pra onde a história vai, pra mim é pavoroso. Então eu tenho o tempinho do planejamento, coloco a minha música e escrevo. E fazer sprints é o que funciona pra mim, 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25 minutos, 5 minutos de descanso, e vou até
quanto der. É muito bom. Eu também gosto muito de eu gosto de ler com as musiquinhas de fundo também, sem a voz. Eu adoro tem o da Aham. Taylor, É o ótimo. The Poets Torture Department, eu adoro ler com Sim, é meio lo-fi. sim, eu Amo, adoro, é amo. muito Eu adoro bom. usar esse. E tipo assim, sua rotina de escrita, você tem alguma rotina ou você, tipo, só você sabe o que é que você vai escrever, mas você só vai quando você pode? É, ai, meu sonho, rotina de escrita, eu acho muito chique. A Kabuki, não sei se você conhece a Kabuki, a Conheço. Carine. Diva, ela tem uma rotina muito certinha de escrita, eu sou muito fã dela por conta disso, mas eu sou muito caótico nesse sentido, e os meus dias são muito caóticos nesse sentido de vídeo para produzir e compromisso e coisas do tipo, e reunião. Então, não é sempre que eu tenho tempo para parar tudo e escrever. Então, quando eu tenho esses dias mais tranquilos, eu gosto de aproveitar ao máximo, por isso que eu vou num lugar que me obriga a escrever e que não tem distrações. Mas não, é bem caótico. Conseguir terminar o livro foi bem caótico. E eu só terminei porque eu fui muito cobrado pelas minhas agentes, pelo pessoal da editora, porque eu precisava entregar. Porque senão ia ser um caos, eu não queria terminar. Eu fiquei curioso agora, como foi, tipo, o caminho até o livro ser publicado? Tipo assim, Uhum. quais as expectativas? Nossa, foi um longo caminho, eh, até de entender qual era o melhor lugar para o livro em questão de editora, de é porque é isso, são tantos processos que estão vinculados à publicação de um livro que nem eu fazia ideia, Uhum. que foi muito mais longo e muito maior do que eu imaginava que seria. E e é isso, o livro é fruto de muitos profissionais e muita, muita, muita gente trabalhando para ter um livro publicado, um livro na livraria. Então, isso me fez valorizar muito mais o trabalho de todo mundo que está ali no mercado, mas a parte inicial é muito legal. Todas as partes são muito legais, mas a parte inicial, que era só eu e a Mari Dal Chico, que é a minha agente e preparadora de texto também nesse começo da escrita. É muito legal, porque a gente fica debatendo ideias e conversando e pegando referências, pesquisando, tal. E aí depois que eu finalmente consegui terminar uma primeira versão e que a gente conseguiu a proposta da Record e a gente teve toda a parte de acertar contrato, tal, e assinar. Teve todo o lance de novo o livro passar pelas mãos de muita gente que vai mexer no texto, que vai dar pitaco, que vai opinar, e aí o texto vai e volta. A gente fez isso, boa parte disso foi durante a Bienal do Livro aqui em São Paulo, então foi bem caótico e bem corrido, mas foi muito legal. E depois vem uma das partes mais legais, que é decidir como anunciar, como divulgar, como, eh, mostrar esse livro não só para leitores, mas para livreiros, para pessoas que são influentes nesse sentido. Então, livreiros, galera de escola, de bibliotecas, criadores de conteúdo. Então, é muito maior do que ah, eu tinha a noção de que era só escrever e depois tudo ia se dar um jeito, mas tem muito mais processos do que a gente imagina. Mas é um processo muito legal, muito gostoso. Eu tô muito animado para começar tudo de novo. E o que foi que você sentiu quando você pegou o seu livro pela primeira vez e também quando você viu o seu livro numa livraria? Eu gravei eu vendo meu livro pela primeira vez, tem esse vídeo, mas eu não tive muito tempo pra ficar tipo: "Ah, meu Deus, meu livro", porque foi no dia que chegaram caixas e caixas e caixas de livros aqui em casa, pra eu autografar todos eles em um final de semana, porque eram os livros da Caraca. pré-venda, porque eu ia pra Flip depois, então tinha que ser naquele sábado e naquele domingo. Eu não fiz nenhuma outra coisa. Eu botei 37 filmes de terror na TV, eu fiquei autografando dia e noite. Então, eu tive esse momentinho de: "Meu Deus, meu filho tá na minha mão". Mas foi 2 minutos de emoção e depois 2 dias inteiros de
ralação de autógrafo, mas foi muito legal. E eu tenho o vídeo vendo meu livro na livraria pela primeira vez. Eu fui numa das minhas livrarias favoritas, e é esquisito porque é um lugar que eu sempre visitei minha vida toda para lançamentos de livros, para encontrar livros novos, para ler livros nas poltronas que eles têm, e de repente tem meu livro lá, é muito bizarro. Mas o mais bizarro é ver meu livro nas vitrines do lado de fora, assim, tô passando no shopping, meu livro tá na vitrine, esse é o mais bizarro de todos. Caraca, deve ser surreal a sensação. Demais. É E bem legal, bem legal. como você vê, tipo assim, as redes sociais nesse lugar de importância, a divulgação dos livros? Ah, eu acho que a maior o maior mérito, assim, das redes sociais, e aí cada plataforma com seu diferencial, então o TikTok com os vídeos mais curtos, o YouTube com os vídeos mais longos, o podcast com outro formato, os blogs com formato em texto, fazendo um outro tipo de trabalho. Mas o que eu acho o principal mérito, assim, é aproximar os leitores do debate da literatura. Então, por muito tempo, foi uma coisa muito restringida a acadêmicos e críticos e pessoas que escreviam para o jornal. E era muito uma via de mão única, e agora a gente pode falar sobre as nossas impressões sobre uma leitura e receber comentários e, às vezes, mudar a nossa opinião. E então eu acho que essa facilidade de criar e de consumir e de interagir com esses conteúdos, ajudou a desmistificar um pouco e deselitizar um pouco, eu espero, um pouco, ainda tem muito que melhorar, mas de democratizar mesmo, não só o acesso ao livro, mas o acesso ao debate sobre literatura, que é a coisa mais importante. Então, acho que esse é o principal papel das plataformas e redes sociais nesse sentido. Com Pessoas certeza. que nem se colocavam assim no lugar de leitura, que já consegue pegar um livro, um e-book, nossa, tão bom. Muita gente resiste ainda, né? Mas essa era Super. digital, nossa, vem assim como um boom muito, muito bom. O Legal. que, Com certeza. E essas as redes sociais formaram muitos leitores, né, ainda mais num país como o nosso. Isso é muito importante. Então, acho que são fundamentais, assim, hoje em dia para o mercado do livro, para o mercado dos autores independentes, acho que toca em vários lugares. sim. Tiago, o nosso papo tá muito gostoso, mas a gente já tá na reta final. E aí, Ah. eu queria que você falasse um pouco algo para as pessoas que querem começar no BookTok, no BookTube, ou então que querem começar esse processo de escrita. Arrasou. Ah, acho que eu posso dar um conselho parecido para as 2 coisas, mas para a criação de conteúdo é justamente o que eu falei. Eu sei que todo mundo faz isso, eu faço isso, eu tenho na minha cabeça como seria o meu conteúdo perfeito, eu me inspiro em 1 milhão de criadores de conteúdo e eu me espelho neles, mas a gente tem que tomar muito cuidado para essa inspiração não se tornar uma frustração, porque é isso, criar conteúdo leva tempo, leva dinheiro, leva experiência. Então, vai fazendo, começa a postar. Faz o que você quiser, vai experimentando, uma hora você vai achar o formato que combina com você, o formato que você quer fazer, o formato que dá certo estrategicamente. E, unindo esse conselho ao conselho da escrita, eu acho que mostrar seu trabalho é muito importante e conversar com pessoas do mercado é muito importante. Então, ir em eventos com uma mentalidade estratégica de conhecer pessoas, de apresentar quem você é, de apresentar seu trabalho. Isso é muito dolorido para pessoas tímidas e introspectivas que nem eu, mas é um esforço que vale a pena, porque são sonhos que vale muito a pena realizar. Então, se você tem seu conteúdo, você pode fazer isso com marcas que você acha que tem a ver com seu conteúdo. Mostra seu trabalho, não importa se você tem 100.000, 10.000 seguidores. Se você tem os suas histórias escritas, publicadas sei lá onde, mostra para as pessoas, vai em eventos literários, entrega
marcador, fala sobre o seu trabalho para os leitores que estiverem lá, para os profissionais do mercado editorial que estiverem lá. É o único jeito de tem muita gente fazendo todas essas coisas, tem muita gente criando conteúdo, tem muita gente escrevendo hoje. Então não tenha medo de falar sobre o seu trabalho e de expor ele para a maior quantidade de pessoas possível. Então, eu sei que é difícil, eu sei que é muito desafiador, mas é fundamental, assim. Eu sinto que é um passo que muita gente esquece, muita gente cria por muito tempo, mas esquece de contar para mais pessoas que você está criando esse conteúdo, então não tenha vergonha do trabalho que você mesmo está fazendo. Eu já fui esse criador por muito tempo, então vencer essa barreira e essa timidez vale muito a pena. Acho que esse é o conselho. Muito obrigado por essa fala e por trazer essa esse sentimento de potência, de potencial para as pessoas. Eu acho que é muito importante. Eu quero mais uma vez, assim, do fundo do meu coração, te agradecer e dizer que tá terminando, infelizmente, porque eu amei. E Parecia que a gente estava, tipo, tomando café da tarde juntos, eu amei. sim, Obrigado pelo convite e não deixem de me acompanhar, @o Thiago Valente. E foi ótimo ter esse tempinho pra gente conversar. Fiquei muito, muito, muito feliz.